Almas vítimas. O que são almas vítimas? São pessoas escolhidas para pagar dívidas alheias. Uma vítima é uma alma a martirizar, a sacrificar, como a azeitona esmagada no meio dos lagares, como trigo é moído nas pedras do moinho. São tantas as culpas da humanidade a desafiar a ira de Deus que ela seria fatalmente castigada pela justiça divina, se essa mesma justiça não fosse desamada, contrabalançada pela reparação das almas vítimas que são verdadeiros para-raios do mundo. O castigo que o mundo devia sofrer, sofrem-no as almas vítimas, cujo espírito e corpo ardem em holocausto permanente. O Senhor descarrega sobre ela a sua justiça ofendida, como as descargas elétricas caem sobre os para-raios. O prazer do pecado é reparado e expiado pela amargura do sofrimento. Os roubos feitos às criaturas muitas vezes não são restituídos, mas nenhum roubo feito a Deus, à sua glória pelo pecado, fica sem restituição. É tudo restituído nesta vida ou na futura. As almas vítimas sofrem tormentos indescritíveis pelos pecados que não são delas, por culpas que são dos outros. Elas são inocentes, mas como Jesus, sofrem como se fossem grandes criminosas. Estão a responder pelos pecados do mundo. Serva de Deus Catarina Zimon, leiga, virgem, terciária franciscana, estigmatizada e alma vítima. Catarina Zimon, por muita gente chamada Catarininha, nasceu em 21 de outubro de 1907, na aldeia de Studnice, perto de Pistiná. Antes de cumprir 2 anos de idade, viu morrer a sua mãe, que deixou órfão os seus 6 filhos. Seu pai, operário florestal, casou novamente pouco tempo depois. Para Catarina, a sua segunda mãe era uma má madrasta, a qual, sem piedade, forçava a fazer todos os trabalhos de casa. Apesar da infância difícil, Catarina aprendeu a rezar e, em cada momento livre, consagrava-se à oração, rezando, sobretudo, pela conversão do seu pai, que muitas vezes chegava a casa embriagado e maltratava suas crianças. Com o tempo, as suas preces foram ouvidas. O seu pai converteu-se e, antes de sua morte, entrou na terceira ordem de São Francisco. Catarina Zimon viveu quase toda a sua vida na Silésia, terra marcada pelo duro trabalho dos mineiros que desde tempos remotos extraem dela o carvão. Os que moram e trabalham nessa região são conhecidos pela sua profunda piedade, ilustrada pelo antigo provérbio polaco que diz: sem Deus, nem passes da soleira. Catarina Zimon não tinha casa própria. Encontrava teto nas casas de gente bondosa e acolhedora. A maior parte da vida passou em Pistiná, onde viveu desde o ano de 1946. Os últimos anos da sua vida passou-os na casa da senhora Marta Godjek, em Katowice, Ostukna. Catarina viveu aí permanentemente desde o ano de 1981. Muitas pessoas vinham procurá-la: médicos, sacerdotes, professores, vários clérigos e freiras. Ela oferecia-lhes todo o auxílio espiritual e dava conselhos como deviam viver e como sofrer. Nos últimos anos de sua vida, Catarina Zimon tinha ao seu dispor um motorista. Foi o Stanisław Plonka, residente em Katowice. Com este carro transportava Catarina Zimon. Conheci a Catarina Zimon no ano 1978. Neste tempo, estava muito doente e fui curado. E decidi, por isso, transportá-la à igreja e levá-la a todos os lugares maravilhosos. Tuza, uma aldeia perto de Katowice, onde se situa o famoso santuário da Santíssima Virgem Maria, sob a égide de Virgem de Fátima. Catarina e seu motorista vinham aqui nos dias 13 e 29 de cada mês, para participar com os demais peregrinos nas vigílias de oração noturnas. Durante estas noites de penitência, Jesus Cristo, presente no Santíssimo Sacramento, é levado numa procissão solene.
Os peregrinos, segurando as velas acesas, seguem-no, por amor pelo homem que se tornou o alimento para a vida eterna. Durante a peregrinação do Papa João Paulo II à Polônia, aconteceu na Catedral de Katowice um breve encontro dele com Catarina. O Santo Padre levantou-se e foi ter com os doentes, sem saber que Catarina Simon estava na catedral. Ela estava sentada numa cadeira dobrável muito baixa. O Papa aproximou-se e se ajoelhou perante ela, dirigindo-lhe algumas palavras. Depois o Papa dirigiu-se aos demais doentes e, quando voltava, se aproximou novamente de Catarina Simon, ajoelhou-se outra vez e ofereceu-lhe um rosário e vários santinhos. Conversaram mais uma vez um pouco, porém nenhum dos circundantes ouviu o que um disse ao outro. Catarina Simon recebeu os estigmas das 5 chagas de Jesus no dia 8 de março de 1946, na primeira sexta-feira da Quaresma. Inicialmente, as feridas eram pequenas e Catarina podia escondê-las facilmente. Com o passar dos anos, tornaram-se cada vez maiores e sangravam ainda mais. Disse a senhora Marta Godjek. O que era mais doloroso era que os perseguidores de Catarina diziam que ela própria se feria com as unhas ou com outros instrumentos. Fui testemunha durante 6 anos em que a observei e via que as feridas eram verdadeiras. Todas as quartas e sextas-feiras sangravam espontaneamente. O sangue surgia de suas feridas, das mãos, do lado, da cabeça, dos olhos e dos pés. Dr. Vladimir Wojciechowski. Conheci a Catarina Simon no outono do ano de 1984. Como médico, posso pronunciar-me a respeito de seus estigmas. Devo dizer que pela primeira vez na minha vida vi o fenômeno dos estigmas. Os estigmas tinham a forma de coágulos circulares achatados visíveis dos 2 lados, no dorso, nas mãos e nos seus pés, com um diâmetro de mais ou menos 3 centímetros. A pele ao redor destes coágulos apresentava fendas e saliências. Do que me foi contado, os estigmas foram examinados de várias maneiras. Por exemplo, removendo os coágulos e por baixo aparecia a superfície característica de cicatrizes recentes. Uma vez presenciei o sangrar desses estigmas. Foi o seguinte: no contorno destes coágulos surgia uma borda de sangue e soro, surgindo de forma raiada por baixo dos coágulos. Nestes momentos senti o aroma de violetas ou rosas. A casa de Marta Godjek era uma casa aberta para todos os que desejavam encontrar-se com Catarina. Frequentemente vinha aqui Bárbara, estudante de medicina, atualmente médica. Encontrei a Catarina Simon pela primeira vez no ano de 1982, quando cheguei aqui com um grupo de estudantes do Centro Pastoral Acadêmico. Viemos aqui porque tínhamos ouvido sobre estes fenômenos extraordinários, os estigmas. Foi uma mulher muito simples, porém muito inteligente. Em breves palavras, conseguia apontar o âmago da questão. Os estigmas nas suas mãos eram os seguintes: eram feridas grandes, com aberturas ensanguentadas. Das feridas emanava um aroma, era o aroma de flores. Durante os seus êxtases, Jesus Cristo e a Santíssima Virgem falavam através dela, ensinando-nos e sublinhando a dignidade humana. Por exemplo, a nós estudantes de medicina, falou-nos a Santíssima Virgem, dizendo que devemos tratar uma criança ou um homem doente como o próprio Jesus Cristo. Vínhamos aqui, cantávamos, tocávamos. Catarina era uma mulher alegre e serena, era cheia de amor por Deus e pelo próximo. Isto era para nós uma extraordinária escola de vida. No dia 16 de novembro de 1985, dia da Virgem da Misericórdia, e provavelmente só devido a ela, foi gravado com uma câmera de vídeo um documento extraordinário e único, o êxtase de Catarina Simon. Ó Jesus, vês, bom Jesus, estás muito torturado pelos pecadores. Crucificaram-te, Jesus, e te cravaram na cruz, meu Jesus.
Jesus ama todos os seus filhos. Ó Jesus, ama os que o abandonam e os aceite. Jesus, não chores, meu Jesus. Dá-me as tuas lágrimas, não chores, Jesus. Irão todos esses filhos para o céu? Ó Jesus, e os que te estão a crucificar? Todo mundo está a te crucificar, ó meu Jesus. Ó Jesus, tem piedade dos teus filhos. Guarda-os e leva-os para o céu. Também os bêbados inveterados e os que cometeram pecados de impureza. E estes casamentos destruídos e os filhos por nascer. Ó Jesus, os aceite no céu e perdoa-lhes tudo. Ó Jesus, protege-os, Jesus. Minha filha, se desejam ir para o céu, muita expiação, muito sacrifício, então perdoarei. Não a todos, porque há muitos pecadores, muitas crianças inocentes mortas. Amo-te, Jesus. Não me abandonarás, ó Jesus. Não deixarás os filhos que aqui tenham chegado. Protege-os. Minha filha, aceitá-los-ei, não perecerão. Devem fazer expiação. Abri-lhes-ei o céu. Precisam rezar muito terço. Precisam fazer expiação e sacrifícios. Contemplai a minha paixão. Compreendestes tudo? Quem não me ama e não se entrega a mim, não tem a vida em si. Quem me ama permanecerá sempre comigo, e eu os entregarei ao meu Pai, e não tereis vergonha perante meu Pai. Friedeck. Perto daquela localidade situa-se uma cova, onde há 500 anos desapareceu uma aldeia junto com a sua igreja. Neste lugar, no dia 24 de agosto de 1954, apareceu a Catarina, a Santíssima Virgem, como a Rainha do Universo. A Mãe de Deus pediu a Catarina que fosse feita uma estátua sua com a forma e o aspecto sob os quais ela apareceu. Para cumprir esta ordem, acudiu a Catarina o hoje já falecido Karol Wojtyła, que a contactou com Franciszek Mazos, um escultor de Rybnik. Já não me lembro se isso ocorreu em agosto ou numa outra altura do verão. Chegou o senhor Wojtyła com Catarina Simon. Chegaram para perguntar-me se realizaria a escultura da Mãe de Deus. Na altura, não sabia a qual se referia e perguntei: como é que deve ser a escultura da Mãe de Deus? Existem várias esculturas da Mãe de Deus. O senhor Wojtyła respondeu que devemos esculpir a figura que apareceu a Catarina. Tomei papel e lápis e comecei a desenhar a figura, seguindo as indicações de Catarina. A escultura da Santíssima Virgem, Rainha do Universo, ficou durante muitos anos na pequena casa de Karol Wojtyła, em Friedeck. O proprietário, muito acolhedor, abria a porta a toda gente que perante ela queria rezar. A maioria das pessoas chegava aí para vigílias noturnas, nas quais participava frequentemente Catarina. Hoje, a escultura da Santíssima Virgem, Rainha do Universo, encontra-se definitivamente no altar principal da nova igreja de Friedeck, a qual requereu a Santíssima Virgem Maria na sua aparição na cova. Muitas pessoas ouviam falar de Catarina, mas só alguns a conheciam pessoalmente. Margarida Pixar diz: conheci a Catarina desde a infância. Sempre a vi humilde, sempre com seu rosário e sempre sorridente. E sempre tranquila, dizendo a cada um: não briguem, sempre procurem a concórdia e sejam sorridentes. E assim me lembro dela, humilde, pura, sorridente para todos. Velhos e jovens ou crianças, sempre aberta para acolher a todos. Diz Maria Cusca: era uma mulher muito honesta, muito bondosa. Aprendi muito com ela. Muitas recordações transmitiram-me menos do que ela. Era um exemplo para nós, não poupava suas forças. Todos os dias caminhava 7 quilômetros até a igreja em Pistiná. Sem fazer caso do tempo, do transporte, caminhava sempre. Diz Cristina Bem: desejava entrar no mosteiro e por isso muitas vezes participava nas missas e nos ofícios do Santíssimo Sacramento.
A Catarina chamou minha atenção, com as suas visitas muito frequentes à igreja, suas entregas a rezar, com a sua atitude de expiação, sempre de joelhos, permanecia na igreja quando eu vinha e ficava aí quando eu partia. Fixava o Santíssimo Sacramento frequentemente com seu rosário na mão. Catarina Simon deixou poucas fotografias suas, a maioria das quais foi tirada por Eduard Ozo Bielsko-Biała. Tirei bastante fotografias, amadoras naturalmente. Pedia-lhe sempre licença, pedindo a sua permissão porque não gostava de ser fotografada. Gostava da publicidade, dizia sempre que era humilde, não precisava de publicidade e que poderíamos mostrar essas fotografias só depois da sua morte, se o desejássemos, sublinhando que ela não desejava. Sempre sublinhava que era humilde, que é igual a toda a gente, que sofrendo aceitava os grandes sofrimentos por nós todos e que sofria por todas as infâmias existentes neste mundo. Eu preferia visitá-la nos dias em que não havia peregrinos, normalmente à sexta-feira, e quando seus sofrimentos eram maiores. Doloroso observar todas aquelas feridas quando sangravam e se revelava a coroa de espinhos. Podia-se observar as gotas de sangue a surgir na pele. E, o que era pior, os maiores sofrimentos eram causados pelas lágrimas de sangue. Parecia que os seus olhos suavam sangue. O sangue corria pela sua face, até o queixo. O sangue era bem visível. Quando uma vez lhe tirei uma fotografia e um dos sacerdotes, não direi quem, não importa o nome, ia viajar para Roma, queria levá-las para apresentá-las ao Papa. Estava a tirar essas fotografias numa sexta-feira de manhã, com o seu prévio consentimento. Num dado momento, a Catarina me disse: "Não vou mostrar meu Papa neste estado", e foi ao quarto de banho para lavar-se, limpar tudo. No regresso, passando pelo corredor, de 3 metros de comprimento, mais ou menos, o sangue reapareceu na sua face. Os sofrimentos de Catarina intensificavam-se durante a quaresma, quando sofria de maneira particular com o seu mestre. Durante a Semana Santa, caiu 3 vezes como Jesus Cristo. As suas feridas se abriam muito, a sua face pálida transmitia um sofrimento imenso. O sangue saía do lugar onde Jesus Cristo levava a sua coroa de espinhos. Saía dos poros da pele. Mais tarde chegava a agonia. Prefiro não descrevê-la. Não consigo por causa da dor que senti. Nunca esquecerei esse momento, o que se passou e como se passou. Demorava muito tempo, este suor de sangue, como se as suas pupilas se rompessem. Quando as lágrimas surgiam, neste estado permanecia cerca de 20 minutos, ficando aliada desse mundo. Receava que não recuperasse os sentidos. Catarina Simon suportava os sofrimentos físicos sem queixa e sempre com perdão no seu coração. Aceitava muitas opiniões falsas e injúrias. O que era mais doloroso era que os perseguidores de Catarina diziam que foi ela própria que se feria com as unhas. Fui testemunha durante 6 anos em que a observei e via que as feridas eram verdadeiras. Todas as quartas e sextas-feiras sangrava espontaneamente. O sangue surgia das suas feridas, do lado, da cabeça, dos olhos e dos pés. Catarina teve experiências místicas extraordinárias. Quando não tinha forças para ir à igreja, recebia a Santa Comunhão diretamente do céu. Este milagre repetia-se muitas vezes, na presença de muitas testemunhas. Foi um momento muito alegre quando Jesus Cristo descia até Catarina sob a forma de uma hóstia branca. Isso é inédito, mas lembro-me sobretudo deste aroma maravilhoso, mais do que perfumes, lírios ou rosas. Zapach taki, no nie wiem jak to. I to wszyscy jednakowo.
Quando Jesus Cristo descia até a boca de Catarina, todos se ajoelhavam com alegria, porque viam o Senhor ir vivo ter com Catarina. Jesus Cristo permanecia muito tempo sobre a sua língua, da Catarina, para todos verem. Não vimos ninguém colocar a hóstia. A mesma descia do ar até a língua da Catarina. Mais tarde, a Catarina disse-nos que Jesus Cristo a tinha trazido, que vinha descalço, numas vestes brancas compridas, nenhum pedaço do seu corpo se encontrava são. Seu corpo ostentava como que pequenas feridas de faca. Tinha ferimentos maiores ou menores sobre todo o seu corpo, como maiores ou menores são os pecados humanos. Foi Jesus Cristo que lhe ofereceu o seu corpo. Foram os momentos mais felizes da minha vida. Um dos últimos sacerdotes que conheceu Catarina, alguns meses antes de sua morte, foi o padre Jan Czekaj. Katarina Szymon, quando a vi, já estava num estado muito debilitado. Estava muito doente, mas não se queixava. Dizia somente: é o tempo de partir. Devo preparar-me para o meu último caminho. Mas não tinha medo. Estava segura do que, quando terminar o seu caminho neste mundo, receberia o que merecia, em que acreditava e do que confiava. Diz o padre Alexei Platek: durante o segundo ano dos meus estudos filosófico-teológicos, quando visitei a Katarina Szymon pela primeira vez, disse-me: tu serás sacerdote. Isto me ajudou tanto nos estudos, nos difíceis estudos, como na oração e na vida cotidiana. Hoje dou graças a Deus, pois sou sacerdote já há 6 anos. Foi uma mulher de grande humildade e submissão. Senti que a sua vocação era sofrer e rezar. Muitas vezes dizia: sou uma simplória, eu sou uma simplória. É verdade, não sabia ler nem escrever, mas possuía dentro de si esta grande sabedoria, a sabedoria de Deus e do Espírito Santo. Era perceptível a sua união com Deus através da oração. Podemos dizer que nunca se separava do seu rosário. Sempre o tinha consigo. Quando vinham visitá-la, oferecia-lhes a cruz para beijar, como símbolo de amor. Padre Marian Wieckowski. Conheci a senhora Katarina Szymon no ano 1979 em Kostuchna. Foi o senhor Plonka que me apresentou e, a partir daquele momento, visitei-a regularmente durante 5 anos. Conversava com ela, mas também era testemunha dos êxtases de Catarina. Algumas vezes trazia-lhe a Santa Comunhão e celebrei 2 ou 3 vezes a missa a seu pedido. Katarina Szymon faleceu no dia 24 de agosto de 1986. No momento de sua morte, os estigmas que ostentara por mais de 40 anos começaram a cicatrizar de forma maravilhosa, confirmando seu caráter sobrenatural. Até porque, após a morte, as células da pele não têm mais capacidade regenerativa. Dr. Włodzimierz Wojciechowski, médico, fala: se fossem falsos, picados com agulha ou com uma faca, teriam permanecido depois de sua morte. Nesse caso, via 2 horas depois de sua morte e 4 dias depois também.
As feridas estavam a cicatrizar. Parecia que os coágulos se sublimassem, evaporassem. A pele voltou a ser macia e no momento do enterro de Catarina eram visíveis somente vestígios desses coágulos. Quando tinha chegado no dia 28 de agosto para participar dos funerais, as feridas nas suas mãos tinham desaparecido e o seu corpo não tinha endurecido, apesar de ter sido o 5º dia da morte. Não emanava nenhum odor estranho. Pelo contrário, o seu odor era característico de um corpo vivo e são. Catarina Zimon ficou na minha memória e ficará para sempre. Devo-lhe muito e devem-lhe muito os que a visitavam comigo. Para nós, era um exemplo vivo. Ensinou-nos a rezar, ensinou-nos a ter paciência, a submissão e a confiança. Durante a sua vida, repetia que somente a oração, a submissão e a confiança são capazes de mudar o homem e o mundo. Era o que pedia. Sempre manifestava a bondade, o amor e a misericórdia de Deus onipotente para todos e para cada um. Deus Todo-Poderoso e Eterno, fonte de toda a santidade, peço-te humildemente a graça da elevação aos altares da tua serva estigmatizada Catarina Zimon, para que nós, seguindo seu exemplo e pela sua intercessão, consolidados pelo poder do Espírito Santo, sejamos católicos maduros e sigamos com fidelidade o caminho da cruz e do sofrimento até o nosso ressurgimento, na união com Jesus Cristo, o nosso Salvador. Jesus, bom e misericordioso, te suplico que me concedas a graça que te estou pedindo pela intercessão da tua serva Catarina Zimon. Źródłem jej wytrwania był zawsze Chrystus mistrz i Jemu swe cierpienia ofiarowała. Krwawymi łzami płaczące oczy, przebite stopy, bok i ręce Chrystusa to przecież stygmaty ewangelistę tle. Dla niewiernych Tomaszów, dla ludzi słabej wiary, by dać im umocnienie, by Boga się nie wyparli, by poszli za Chrystusem i Jemu chcieli służyć, wszystkie swe talenty dla Bożej chwały użyć. I choć ona już odeszła tam, gdzie Pan przygotował miejsce dla swych sług, pozostanie w sercach widok boskich ran.